Eu tô com a minha skin completa de pessoa que está em casa. Véio. Estou com blusinha de, basicamente, de fazer exercício. E top de ginástica. Estou na maior skin de estou em casa. Vamos lá. Iniciar a gravação. E hoje é dia 8 de maio. E aí a gente vai dar praticamente a nossa penúltima aula de conteúdo, né? Sobre de conteúdo digital, como a gente já adiantou muita coisa, curva de cor, aplicação, etc, etc. Ficou faltando só redimensionamento de objetos e por que a gente faz esse tipo de coisa. Aqui é um exemplo claro onde eu tive que usar um redimensionamento para poder fazer um pormenor, porque sem a ferramenta de redimensionamento eu teria que redesenhar isso daqui. E aí ia ser tempo perdido quando eu posso pegar simplesmente uma estampa de outro arquivo e usar. Deixa eu mostrar. Oh, tá caçando. Eu esqueço quantos alunos tem nessa turma. O de hoje, parão, parão. Ai, ai, cadê? Outro, perdido. Esse é o arquivo base, né? E fiz esse design também. E eu vou fazer a modelagem 3D desse daqui, especificamente, porque eu não manjo das modelagens, né? Quem manja da modelagem são outra galera. Mas aí uma coisa que eu costumo fazer é literalmente pegar este arquivo daqui. Aí sim. Isso é para eu nunca mais esquecer de usar o e-mail institucional, porque se fosse e-mail institucional, todo mundo tá entrando direto. Pegar esse arquivo daqui e aí eu jogo ele em outro arquivo para poder fazer o ajuste. Que é o que aconteceu aqui. Mas aí como é que a gente faz esse tipo de coisa? Eu faz isso com muita frequência. Eu fiz isso nesse arquivo daqui, especificamente. Acho que todo arquivo que eu pego, que eu vou fazer do Ecos que tem espada, eu vou e faço essa mesma questão da distorção. Aqui também, embora a linha já esteja meio borrada. Aqui tem um pouquinho mais camada para poder acertar. É que são os efeitos de luz. Aqui também eu fiz, sendo que eu meio que sumi com a linha, por isso que ela tá borradinha. E aí, qual é a mágica para isso acontecer, né? Eu fazendo design de personagem. Se eu tenho um arquivo, deixa eu pegar isso aqui. Acho que está trancado. Está trancado. Se eu tenho isso aqui, eu copio, vou para o meu arquivo novo, aí trouxe para cá. Eu fiz esse canvas pequenininho. E aí, no Photoshop, a distorção ela já é meio que padrão para ser proporcional. Sendo que se ela não tiver automaticamente proporcional, você pode segurar Shift para ela poder ir proporcionalmente. Sendo que se o proporcional já tiver como default, se você clicar no Shift, você vai ter distorção, tá vendo? Se você não estiver usando uma linha de vetor, essa distorção vai fazer com que a linha ela fique pixelizada à medida que você distorce. Aí vai ficar tudo feio, tudo cagado, com perdão da palavra. E aí o que acontece? Esse é um dos tipos de distorção. Outro tipo de distorção é a distorção com perspectiva, que é quando você segura Ctrl e aí você faz isso aqui. Aí você está distorcendo para dar a perspectiva. Isso aqui ajuda
quando você, às vezes, está com um rascunho, alguma coisa, você precisa dar um pouco de perspectiva nele para poder ajustar. Certo? Se você desce e sai. Olhos atrasados. Qual é um outro que é muito comum de ser usado? Esse daqui. Tá vendo essa malhazinha que tem aqui? Quando você clicar num desses ganchinhos, essa malha daqui, ela geralmente vai ficar ativada. Não em todas as camadas ao mesmo tempo. E aí, o que é que essa malhazinha daqui faz? Ela me permite... Ela cria esses ganchozinhos aqui, com esses ganchozinhos eu consigo distorcer. Aí eu uso muito isso daqui para poder fazer as coisas, porque eu vou poder literalmente virar e sumir com alguns pedaços. Por exemplo, quando é para fazer uma tatuagem em algum personagem, nem um shell propriamente dito. Aí eu uso muito esse tipo de distorção para poder colocar a tatuagem exatamente no lugar. Então, qualquer arquivo poder aqui para mostrar. Você deve estar se perguntando, Mário, por que você está fazendo essa roupa alternativa? Porque sim. É que ela está invertida ainda. Esse símbolozinho fica para o outro lado. Editar, transformação, virar horizontalmente. Pronto, agora está para o lado certo. A coisa que eu faço, o braço dele quase não aparece aqui. Eu vou ajustando para ficar mais ou menos do tamanho que eu quero. E aí eu começo a jogar na perspectiva um pouquinho. Um controlzinho aqui. Pronto. Dou um pouco de perspectiva. Dada a perspectiva, aí agora a gente vai para o bicúbico. Aí isso aqui ajuda muito, principalmente quando você, tipo, o personagem do filme ou da série que vocês estão trabalhando tem uma estampa xadrez na camisa. Vocês não vão desenhar estampa xadrez. Pega a estampa xadrez, distorce ela e coloca ela no frame. Então, aí tudo que eu não for usar, eu pago. Baixa 100%. É mais simples do que parece fazer esse tipo de efeito ou coisas do gênero. Fazer de novo. Literalmente, eu peguei a imagem na internet, minha gente. Nem procurei muito. Ela ainda tá com defeito, essa imagem. Isso aqui que eu tô usando para apagar os brancos é a varinha mágica. E tá alguém chegando agora, depois que eu já expliquei tudo. Olha, que massa. Depois vocês vão ter que explicar pro coleguinha. Tem que ser quem? Até na aula online o cara consegue. Até na aula online ele consegue. Até na aula online ele consegue ser o último a chegar, meu Deus. É um talento. Por isso que eu sou seu fã. Tem condições, amigos. Deixa eu fazer aqui a transformação. Transformação, virar. Pronto, agora tá do lado certo. Rodar. Aqui pra cá. Menor. Lau. Menor. Pronto.
Distorcer. Mais pra cá, isso. Agora a transformação bicúbica. Aí vocês devem estar se achando, mas isso daí parece uma puta trapaça. Mas é. Todo artista faz isso. Quem disser que não faz, tá mentindo. É as trapaças que são para o bem, minha gente. É, a pessoa é artista, a pessoa tem tempo para nada não nessa vida, não. Vida, a noite tá tão linda, só que tu mais linda ainda. De todas as amigas, sentada é preferida, desce e vem por cima. Vai ter que descer e segurar. Eu posso só deixar passar. Sim. Prontinho. Uma dúvida sobre esse processo aqui. Dá para fazer nos outros programas? Eu não faço ideia. Ai, ai. Deixa eu ver outra coisa que eu costumo fazer muito. É pegar texturas de coisas quando eu quero meio que enfeitar, ou para poder dar uma sensação de que o negócio é mais bacana do que ele realmente é. É amassado. Mari, Textura de... tem Diga. gente pedindo pra entrar. Tem? Acho que a Mabel falou lá no grupinho. Ah, tá. Ok. Agora eu vi. Porque não E apitou. Meu Deus, quanto áudio. Dois instantes. você? Sim. E aí, professor Alexandre, quer acrescentar algo? Voltei. Vamos lá. Aí, vamos supor que eu quero fazer uma textura de alguma outra coisa, porque eu acho que vai ficar bacana. Aí eu peguei essa textura aqui de papel amassado, vou botar ela num tipo de mesclagem de camada. Vem aqui pro vizinho. Eu boto ela aqui. Eu vou esticar. Vou dar um shift para poder achatar. Não tem problema a gente se achatar. Vai parecer que a roupa dele tá amassada. Aí eu estico para cá, estico para cá, estico para cá, estico para cá. Aí eu vou para transformação bicúbica. Tá vendo agora que parece que a roupa dele tá amassada? Por causa da textura? Altas técnicas. Sim. Okay.
Aí, tipo, muitos efeitos que vocês acham que são, meu Deus, a pessoa pintou isso na mão. Na verdade, é uma textura. É uma textura que ela só distorceu e fez. Está passado, está amassado. Ai, ai. Uma foi arrebatada. É, deixa eu pegar a textura aqui. E aí, tipo, eu quero que fique com cara de jeans, eu quero que fique com cara de X coisa. Literalmente, pega uma textura, você já aprenderá a usar a sobreposição de camada, e joga essa textura por cima e distorce ela para ver o tipo de efeito que você consegue dar. Tipo, tenta jogar primeiro com uma sensação de perspectiva, porque quando você jogar na perspectiva, você vai ter uma sensação melhor do que você só ir direto para distorção. Aí, depois disso, aí que você distorce para poder fazer as dobrinhas. Tem alguns efeitos de jogo, tipo a splash art do LoL, a pessoa tem uma bolinha de energia que está soltando um vaporzinho. Aquele vaporzinho pode não ter sido feito na mão, pode ser uma foto de fumaça de um estoque gratuito que a pessoa foi lá e distorceu para poder colocar como efeito. Agora parece um tecido bem pesado, com as marcas de linho. E agora é um tecido pesado e amassado. Aí o que acontece também é que à medida que você for colocando camadas, isso vai zoar um pouco a sua cor. Você pode dar um Ctrl U, que é a parte de matriz e saturação, né? Vem para cá. Ou se você não achar isso aqui, você vem aqui e ele vai estar aqui, matriz e saturação. Você pode pedir para colorir o camada, se bem que esse aqui vai virar um filtro para coisa toda. Né? Eu quero só em uma etapa, não em tudo. Deixa eu selecionar aqui. Dá uma Ctrl, puxar para cá para vocês verem. Pronto. Aí, vou colorir. Tá vendo que eu posso deixar claro e deixar escuro, né? Eu posso saturar e dessaturar. E eu posso mudar a cor, para poder ficar mais combinando. Normalmente, a gente vai colocar uma cor que cause uma sensação de contraste. Aí, se eu voltar ele para a cor normal, ficou assim. Se eu voltar para como estava, ficou assim. Ok? Dúvidas até então? Não. Não. Certo. Aí, aqui, eu usei... Cadê esse aqui? Eu fui no outro. Esse aqui. Esse aqui vocês conseguem ver que eu usei chiado, mas aí eu não dei desfoque gaussiano nele. Deixei ele desse jeito mesmo. Eu queria que ficasse com esse glitch. Ó, a cara de pernas malucas. Aí tem umas outras coisas que vocês podem usar para dar uma sensação, por exemplo, de movimento. Nesse desenho daqui, especificamente, eu saí borrando as linhas usando a ferramenta de borrar mesmo. E aí, à medida que eu fui passando, ele vai meio que deixando a linha mais embaçada. Eu fui fazendo isso com cada uma dessas linhas mais distantes e com algumas linhas do corpo, mas não todas, né? Porque senão você fica sem a sensação de que o personagem existe. Aqui você consegue ver que eu sumi bem, né? Ficou bem borrada a mão, mas aqui a gente ainda tem linhas de definição. Não é necessariamente tudo que você precisa borrar. Eu fiz esse desenho na íntegra e depois eu fui borrando os pedaços. Por exemplo, aqui acho que ele ainda está na íntegra. Aqui ele ainda está na íntegra. Aí, pronto. Daqui dá para ver que as linhas estavam bem definidas ainda. E aí, para poder dar aquele efeito, eu mesclei essas camadas aqui de baixo, né? Porque isso aqui, ó, tá tudo numa camada só, basicamente, todo esse render.
tudo, quase não tem line art esse desenho. Aí tem uns ajustes aqui, ajustes aqui, ajustes aqui, ajustes aqui. E aí, pegando desse desenho daqui para o outro, vou puxar. Calma. Ele ficou fora da minha tela. Aqui vocês conseguem ter uma noção de como ficou diferente o efeito depois de borrado, que dá mais a sensação de movimento, porque tem algumas linhas aqui que ainda estão bem definidas, e aqui quando estava tudo bem definido. Outra coisa que ajuda a dar essa sensação de movimento, que também está relacionada com ferramentas, né, que você pode usar, é essa mancha como se fosse uma sombra residual. Você funciona principalmente para quem tem cabelo grande ou quem anda com roupa comprida. De você, se você fizer um giro, por exemplo, tudo que é muito comprido, ele ainda vai estar terminando o giro mesmo que você já tenha terminado. Se você tá, sei lá, você gira a cabeça, aí o seu cabelo bate no seu rosto, mesmo que você já esteja fazendo outro movimento, o cabelo ainda está vindo aqui. Você está fazendo um giro com a roupa longa, você termina o giro, a roupa ainda está terminando de fazer. A mesma sensação quando a gente quer passar isso em um desenho, a gente usa ferramentas que fazem essa função de borrar, propriamente dito. Essa daqui é uma das que funciona para esse tipo de coisa, que é a de realce, que você consegue passar ela e aí ela vai criar uma mancha meio escura, onde ela vai pegar as cores que você está pegando, assim, as principais, ela vai realçar. E você pode pegar se você quer sombra, se você quer tons médios ou se você quer realce. São basicamente essas duas ferramentas daqui que elas servem para isso. Essa daqui de cima, você vai conseguir borrar as áreas e à medida que você vai passando, você vai conseguindo borrar mais. Você pode diminuir a resistência para você ter um controle maior do quanto você quer que fique borrado ou não. E você pode dar efeitos também, se você quer clarear, escurecer, sendo que são menos efeitos do que seria se fossem efeitos de camada. Como o Photoshop ele é um programa para foto, essa questão de borrar ou realçar coisas é muito necessária. Sendo que hoje em dia a gente já tem ferramentas próprias na hora de tirar foto, já borra o fundo, que causa esse desfoque. Mas no Photoshop você vai ter essas ferramentas separadas para você poder fazer esses tipos de trabalho separadamente, ok? E essa daqui, que é a parte de desfoque também, você vai conseguir fazer essas manchas escuras que tem nesse desenho aqui especificamente, né? Que elas causam essa sensação de movimento residual, que é o nome dado a esse movimento que ele já acabou, mas ele tem uma mancha ou alguma coisa que representa um resíduo do movimento. Em ilustrações que a gente quer dar a sensação de que, tipo, tá acontecendo ainda esse movimento, a gente faz isso, a gente coloca como se fosse uma mancha escura. Aí eu coloquei um pouquinho aqui no cabelo, coloquei um pouquinho no pé. Tem vários pontos aqui que foram desfocados e outros foram focados. Por exemplo, esse daqui, ó, tá bem desfocado, mas a ponta da espada tá bem desfocada. Aí chega na base da espada, não tá. Aqui, todos os membros dela, das coisas que estão mais atrás, no segundo plano, tá mais desfocado. O pé tá desfocado também, que é da parte para dizer que o impacto foi forte. E aqui tem toda uma construção de grid que também sugere essa sensação de movimento. Aí as outras coisas que vêm depois, elas vêm só para poder agregar nessa construção, né? Para vocês, especificamente, o que eu posso dizer? Mapeiem texturas que vocês podem usar para poder enriquecer o seu desenho, sejam texturas de tecido, estampas prontas. Por exemplo, a cena é numa rua, ao invés de você fazer cada granitozinho do chão, da pista, do asfalto, você pega uma textura de pedra e, tipo, tenta encaixar ela ali para você poder facilitar a sua vida nessas coberturas que são maiores. No tradicional, a gente costuma ter essas substituições por exemplo, esponja, tecido,
que são coisas até que eu posso levar na próxima aula para a gente poder fazer um testezinho e ver se alguma delas funciona para poder facilitar a vida de cobertura, né? Porque do material tradicional, e é o que todos vocês devem estar sentindo, é que cobrir uma folha 3 dá muito trabalho. E algumas texturizações não são fáceis de alcançar para fazer manualmente. Então, ter algum subterfúgio que auxilie nesse processo, eu perdi uma vida desenhando lantejoula. Não, mas não é para você colar a lantejoula, porque se você colar uma foto de lantejoula, ela não vai dar o efeito de desenho. Eu estou falando para texturização, porque a ideia da texturização aqui, ela ser um complemento de algo que você já está fazendo. Se você só pegar a textura de pista de uma foto e você colar no seu desenho, vai ficar horroroso. Mas se você já fez um cinza de base, já colocou parte do sombreado, e só o que você precisa fazer é aquelas pequenas partículas de grãos, você acha uma textura, você aplica ela com um efeito de superexposição, e aí você vai ter aquela textura granulada. Seria a mesma coisa se você pegasse um brush que já é texturizado para fazer isso. Só são caminhos diferentes que dão mais possibilidades para poder melhorar o acabamento da ilustração. Dúvidas? Todo mundo entendeu? Assim? Vou pedir para vocês explicarem o que eu expliquei. Bora, professor Alexandre, escolhe as vítimas. Para ver, Clécia, tá aí? Será que ela tá? Tem 26 pessoas. Ah, sim, muito bem. Pode fazer as perguntas aí, professor. Baseadas nas que eu expliquei. Então, como é que se pode dar a sensação de movimento no desenho? É emoji triste. Bora, tá aqui ainda. Você pode até usar o meu desenho de exemplo. As linhas aqui em volta do desenho dá a sensação que eles têm movimento. Relação do peso, tá? Eu não ouvi. Eu falei essas linhas aqui, ó, na lateral. Sim, as linhas de movimento ajudam. O que mais? Acho que a ondulação do piso. Quais foram as ferramentas que eu falei que ajudam nessa sensação de movimento? Ai, professora, eu não lembro não, minha memória é muito ruim. Como é que você vai praticar em casa se você não lembrar? Nessas horas você tem que perguntar para explicar de novo. Presente prudente. Muito bem, Paulo. Pauline está respondendo. Cecília também. Vocês estão tudo aí, dando as colas aí. Luciano. Obrigada, gente. Exatamente isso. Você tem que... Agora sim, existe uma lógica, né, sobre o que desfocar e o que não desfocar. Eu acho que isso é importante eu explicar antes de voltar as perguntas para vocês. Vou pegar aqui uma agenda. O que é importante a gente entender? Essa parte daqui, se eu desfocar, a gente não vai entender o que é o corpo dela, o que é a expressão, ou o que é que está acontecendo. A gente precisa do rosto do personagem nessa situação. A gente precisa dessa parte mais antagônica aqui entre um e o outro para poder dar essa sensação de que, tipo, esse personagem está brigando com esse personagem aqui. Alguém quer participar da chamada, que chegou atrasado. Como é que eu lhe dou a autorização para você vir? Não sei mais. Permitido. Bem-vinda, pessoa atrasada. E aí, o que acontece? Tirando essa parte aqui, a gente vai começar a ter... Lembra que eu falei que ilustrações, a gente tem uma zona de ponto focal, onde essa área precisa ser detalhada. E à medida que a gente se afasta desses pontos focais, a gente pode diminuir a quantidade de detalhes. Isso também funciona para ilustrações que envolvem movimento, ou cenas que envolvem movimento. Eu não lembro se algum de vocês pegou alguma cena de ação propriamente dita, se todo mundo pegou a cena parada. Mas, como faz parte do conteúdo, né, eu vou
seguir passando. A gente tem essa zona daqui, né, que eu diria que essa seria a minha zona de interesse. Nessa zona daqui, praticamente não tem desfoque, porque eu preciso desses elementos para identificar quem ela é, onde está o braço, o que é que ela está usando, que esse braço está para trás, que tem aqui essa zona de interesse, que ela está torcendo o corpo, que tem as pernas aqui, tem a perna aqui, tem essa, tem essa. Então, a gente tem uma noção de construção de um antagonismo e que de para onde está vindo esse movimento. Outra coisa que a gente tem aqui, a gente tem essa parte aqui que está vindo, que é esse movimento aqui que está fazendo isso, toda a cena fazendo isso, e a gente tem um movimento de recuo para cá. Que pode ser entendido também como um movimento de encarar também. Então, tanto faz. Se você quer entender isso aqui como ela está recuando ou como se ela estivesse indo para frente. Mas o que é o ponto do exercício de olho, vamos dizer assim? É que à medida que a gente se afasta do ponto focal, que é isso aqui, a gente vai indo para as outras áreas, a gente vai começar a ter os pontos de desfoque. Ou seja, a partir daqui eu já começo a ter um pouco de desfoque. Não muito. Aí aqui já tem bastante desfoque. Não tanto aqui na perna. Aí a gente vai para essa outra esfera daqui. Aí pronto. Aí aqui a gente já tem desfoque. Aqui a gente tem bastante desfoque, bastante desfoque. Vamos fazer a mesma coisa aqui. A gente tem aqui, tem aqui, a gente tem aqui, a gente tem aqui. Aí aqui começa a ter um pouquinho de desfoque. Aqui começa a ter um pouquinho de desfoque aqui. Aí, aqui a gente já tem desfoque, aqui a gente já tem desfoque, aqui a gente já tem desfoque. Como ela é a protagonista, ela ocupa mais espaço do enquadramento e ela tem menos zonas que estão desfocadas para poder fazer uma boa leitura. Como ela é o elemento opositor, ela tem menos zonas visíveis, apenas o suficiente para eu reconhecer quem é, e muitas zonas desfocadas para dar muita sensação de movimento. E tudo que está fora dessas zonas aqui, isso aqui quase não está detalhado, quase não está focado, porque está só para completar e não deixar vazio, certo? Então, existe uma organização mental da ilustração de onde você está detalhando, onde você não está detalhando, onde você vai desfocar, onde você vai gastar a sua energia. Então, especificamente, conforme você vai saindo desse ponto de onde é que a pessoa vai olhar para achar o que tem interessante no seu desenho, aí você vai chegar nessas zonas que elas estão aqui só para poder complementar e não ficar vazio. Então, essas áreas não tem problema elas não ficarem tão bem acabadas, não ficarem tão bem texturizadas, porque não é interesse, aí você se economiza mesmo, sabe? Principalmente no tradicional. Foca nas partes que são de ponto focal, e à medida que você vai se afastando disso, você vai reduzindo a quantidade de detalhes, até ficar realmente mais aguadinho, menos texturizado, assim. Não tem problema nenhum. Faz parte da estratégia de sobreviver a fazer 4 ilustrações em A3. Dúvidas? Mari, é viagem da cabeça ou as personagens estão numa pose retangular? A da esquerda e triangular na da direita. Além do grid em M, você tinha mencionado aulas atrás. É isso aí. A gente tem esse aqui. A gente tem... Aqui a gente também tem uma triangulação, na verdade. Eu tô fazendo isso aqui, assim. Porque esse cabelinho dela aqui quase não causa influência. Ela é muito mais no triângulo aqui. Porque tem o braço, a perna com a espada, e aí o encontro dessas duas aqui. 2 triângulos. E aí, se a gente for pelo preenchimento, aí ela é um V. Se a gente for pelo vazio, aí ela é um M. Porque também depende, sabe? Nesse caso aqui, ela foi focada no vazio. Por causa que como essa construção toda retangularzinha, isso aqui é a sala do boys. A minha gata fazendo uma aparição ali no cantinho. Essa é a sala do boys mesmo, do jeito que ela é no jogo. Que é tipo um grande galpão com várias placas de metal e umas luzes vermelhas de alerta.
Então, eu tinha que trabalhar com esses espaços vazios para dar a sensação de movimento. Se eu quisesse ele muito mais ver, eu teria aproximado ela um pouco mais para poder melhorar essa sensação de fechamento, sabe? De que esse embate vai acontecer agora, como se fosse um shonenzinho de lutinha. Mas eu queria também situar em relação ao ambiente do jogo. Então, nesse caso, de fato, a gente está trabalhando com um Evan. Porque eu preciso desse vazio. O vazio é narrativo aqui. Vazio narrativo. Se eu colocasse muito mais elementos nesse fundo, vocês iam perder a sensação de movimento, porque tem mais poluição visual. Esse também é o motivo da ilustração também não ter muitas cores, porque eu queria que o vermelho e o amarelo, laranja, essa combinação de cores, elas perfurassem os seus olhos com uma sensação de perigo, alerta. Você está em risco. Então, às vezes, ter menos informação, você tem mais foco. Por isso que em algumas ilustrações que vocês estavam, ilustrações não, frames que vocês me mostraram, muitos eu dizia, pega esse aqui porque esse tem menos cor, esse é mais focado, porque tem menos coisa distrativa, então tem mais chance de sair direito, sabe? A mensagem que você quer passar ou o que você está querendo reproduzir do frame escolhido. Outras dúvidas? Creio que não. Certo, senhor Alexandre? Escolhe aí outra vítima para fazer pergunta. Bora ver, deixa eu pensar aqui. Pietra, tá aí? Olhada nessa cerca. É como se fosse de um jogo. Olhem, isso é uma nostalgia. Vamos lançar o drone já, porque o tempo pode mudar a qualquer momento. Acho que não. Acho que não. Se ela tiver, ela tá pianinho. Vamos pro Paulo. Paulo já estava respondendo. Então vamos pular outro, deixa eu ver aqui. O Silas. Ufa! Pronto, Silas. O Silas estava. Cadê ele? Tá aqui. A pergunta aí. Bem, um exemplo de distorção. Tu deste uns 3 exemplos de distorção no início da aula. É só para dar um exemplo de um tipo de distorção que pode ser feita na ilustração. De distorção? Foi, ela mostrou como é que faz distorções. Ela mostrou, se eu não me engano, umas 3 formas de fazer isso. Aí eu estou pedindo para que seja citado uma dessas formas. Tem a distorção de perspectiva para pôr a imagem ou efeito em perspectiva. Também tem a outra que é aquela de bidimensionalidade, algo assim, né? Bicúbica. Bicúbica, isso. Que serve para fazer curvaturas, etc. E acho que é isso. E a proporcional, que é a que você usa o shift, a menos que o seu já esteja ligado. Uhum. Tudo bem. Perfeito. Prestou atenção na aula. Ui. Como é que vocês podem praticar isso antes de vocês aplicarem nas suas ilustrações? Vocês podem desenhar formas geométricas e tentar texturizar elas. Tipo, eu vou fazer um cubo. Aí eu vou pegar texturas e texturizar ele. Ou então eu vou pegar um cubo, desenhar ele num layer só, e aí distorcer ele todo para ele virar outro objeto, sabe? E aí isso são exercícios de aplicação, até para vocês poderem ver se o programa está fazendo isso direitinho, né? Eu vou pegar aqui. Brush. Uma linha não fechada. Pronto. Aí, a partir daqui, eu posso tentar. Tipo, vou usar o shift aqui para poder distorcer o ponto. Ele fica bravo.
significa muito. Brincando de construir com blocos. Eu juro, mãe, eu juro que é um trabalho da faculdade. Minecraft 2 é quase isso. Vai construir. Toda vez que o Alexandre faz uma pergunta pra mim, eu acho que é perseguição, porque tem 25 pessoas dentro dessa sala. Essa sala tem mais de 20. Dá pra fazer muita coisa, minha gente. É com transformações livres e coisas do gênero. E aí, a partir disso daqui, vamos supor que vocês fazem uma construção assim. Aí você vem aqui nos E aí, depois disso, vocês ainda querem mexer mais para poder deixar mais estranho, mais legal. Ou fazer montagem com coisas que vocês já tenham. Eu fazia muito isso quando eu queria, sei lá, fazer uma base para um cenário e eu estava com muita dúvida de como é que eu ia fazer. Aí eu fazia um monte de bloquinho e aí saía distorcendo eles livremente até chegar no jeito que eu queria. Aí eu usava essas coisas de base depois. Aqueles puxadinhos. Dá para você pensar em muitas coisas legais fazendo junções e coisas desse gênero, sabe? Dá para você fazer estudo Acho uma roupa, cara. de sombra também, se você tiver afim. Muita coisa, minha gente, que esses programas dá para você fazer. Sei lá, tem um monte de prédio no fundo do seu frame, e aí você tá doido tentando construir, faz um pouquinho e sai distorcendo até chegar do jeito que você quer, sabe? Você acha que periferia legal, Silas? Facilmente a Veloso Chaves. Você? Sim. Obrigado. Obrigado. Vai. Fazer umas coisinhas legais, pô. Começou com um cubo. Deus é perfeito mesmo. Dúvidas, meus amores. Quero ver todo mundo fazendo seus objetos nos frames também, viu? Se tiver carro, se tiver... Meu Deus, quem é você que tá chegando só agora? Ah, é a Trinity. Acho que a Trinity estava, ela só caiu. A pobre. Enfim, tipo, se tiver cenário com prédio, se tiver carro, se tiver outros objetos, construam com formas simples e vão aglutinando ou aglomerando. Precisarem fazer texturas complexas, ou vocês usam brushes de texturas complexas, ou vocês usam texturas e adaptam elas aos objetos que estão aparecendo na cena. Conforme vocês forem praticando, esse processo vai ficar cada vez mais simples. E não vai dar tanto trabalho quanto parece que vai dar.
Quanto mais vocês praticarem esse tipo de coisa, melhor fica. E para o pessoal que desenha no celular, com certeza deve ter alguma ferramenta que faz isso. Só deve estar com outro nome. E aí vocês vão ter que me perdoar, porque eu não sei essas coisas de cabeça no celular. Estou por fora, infelizmente. Faço frames digitais. Tem uma galera que é tão boa nesse negócio de sobreposição e texturização com foto, que eles basicamente refazem a ilustração todinha só com textura. Esse é outro nível de psicopatia. Eu estou muito distante, eu sou só uma criança. Como assim faz só com a textura? Não entendi, não peguei. Literalmente, eles pegam uma foto, aí pega outra foto, aí texturiza, aí começa a distorcer, aí faz, tipo, o cabelo, aí faz a roupa. Tipo, eles não desenham basicamente nada, é só copiar, colar e distorcer, copiar, colar e Nossa distorcer. senhora, Jesus Cristo. Não. Tem muito vídeo no YouTube só da galera fazendo isso. Mas pra mim isso é um nível de psicopatia muito alto, sabe? Eu concordo. Eu não tô não nesse nível, não. Eu sou apenas uma camponesa. Aí tem muita, por exemplo, quem lê quadrinho e essas coisas, aí vê até lá, ai, essa pessoa desenhou um vestido e ele tá cheio de babados e essas coisas. Ou é um brush pronto, ou a pessoa pegou a textura e só ploc. Gente, não tem problema essa textura nos arquivos digitais. Na próxima semana eu vou levar alguns materiais tradicionais que possam causar texturas no desenho e aí vocês testam. Se funcionar para o desenho de vocês, aí vocês podem pegar emprestado para poder terminar os seus frames. Eu tenho bastante tecido também na sala, por causa da aula de desenho de observação, mas eu posso tentar pegar algo mais vazado, tipo tule, essas coisas, que parece mais uma rede. Né? Dúvidas? Não? Então eu vou encerrar por aqui. Uma horinha de conteúdo, tá bom? Pratiquem com os blocozinhos.